Olá, então, antes de retomarmos para a nossa apresentação, gostaria de reforçar sobre a lista de presença. Ela novamente será fixada no topo do chat do YouTube e ficará disponível para preenchimento durante toda a palestra. Quando encerrar a palestra, encerraremos também a lista e não será novamente aberta. Fique ligado! Neste momento, daremos início à nossa segunda palestra do dia, a Indústria de Ração PET e o Zootecnista, ministrada por Gabriel Faria Estivalê Pacheco. Gabriel Faria Estivalê Pacheco, zootecnista, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, mestre e doutor em produção animal, com ênfase em nutrição de animais de companhia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou parte do estudo do doutorado na Freie Universität Berlin, no Instituto de Nutrição Animal. Atualmente é docente do curso de zootecnia do Instituto Federal Farroupilha, campus Alegrete. Atuou na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos nas indústrias de alimentos para animais de companhia. Tem experiência na área de zootecnia, atuando principalmente na área de nutrição e alimentação animal, com ênfase em digestibilidade de ingredientes, coprodutos e aditivos biotecnológicos para cães e gatos. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Passa a palavra ao nosso palestrante. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo jóia? Estão me escutando bem? Estamos sim, Gabriel, pode ir. Vai fundo. Vai fundo, ok. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a equipe toda do Semazote, né, pela atenção, a professora Priscila e a equipe pelo convite. É um prazer enorme falar sobre nutrição de animais de companhia e, principalmente, o papel do zootecnista na indústria de alimentos para animais de companhia, que é um mercado aí vocês vão ver amplo, né, cheio de oportunidades aí para os zootecnistas, né. Então, essa palestra, ela foi intitulada, né, foi proposta a indústria de alimentos PET e o zootecnista, né. Eu costumo dizer que a indústria de alimentos para pets é um mar de oportunidade para nós zootecnistas. E aqui a gente vai começar apresentando um roteiro, né? A gente vai falar um pouquinho sobre crescimento populacional mundial, nosso, né, humano, setor pet, indústria de pet food, novas perspectivas, e os setores da indústria propriamente dito, que é o que a maioria de vocês talvez tenha maior interesse. Eu gosto de começar, pessoal, apresentando esses dados iniciais aqui, porque o mercado pet, ele está atrelado e ele é afetado por conta dessa parte aqui da indústria também, né? Dessa parte da sociedade, crescimento, para que a gente entenda o mercado como um todo. Né? Então, a gente tem aqui um dado recente, eu fiz esse print aqui ontem, né? Ou anteontem, perdão, né? Mostrando uma população hoje mundial de 7.826 milhões de habitantes. Né? E aqui uma projeção de crescimento da sociedade até 2100, né? Em torno de 10 bilhões de habitantes. E aí muitos de vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver, né, com a indústria pet, né? Crescimento populacional. Bom, o efeito que esse crescimento populacional tem, né, sobre não só a cadeia PET, mas a cadeia de produção de alimentos, ela é gigantesca. E aqui nós temos oportunidades de inserir o zootecnista em várias cadeias, né, vários setores produtivos e que afetam a cadeia produtiva do mercado PET. Esse aqui é um dado um pouco antigo, é de 2012, da FAO, né? Mas ele mostra a produção e o uso de alimentos pelos humanos. Então, nós precisaremos, aqui é um dado até 2050, então 2100 nós teremos que produzir ainda mais, né? Talvez o dobro disso aqui, mas vamos pegar como base, então, 2050, né? Em que aqui está a produção de carne. Então, essa barrinha azul escura aqui é o que nós consumimos como alimento, e uma barrinha clara bem fininha é o que sobra. Eles consideravam durante muito tempo como um resíduo, e hoje o termo correto, né, é um coproduto que pode ser utilizado na alimentação animal. Mas vocês percebam que
nós consumimos na alimentação humana quase que a totalidade do que é produzido, né? Então, muito pouco sobra de coproduto aqui ou de resíduo, né? Aqui, a parte de produção de cana, beterraba, açúcar de modo geral, né? Então, um consumo também elevado aqui, quase que dobra, né? E essa barrinha azul a gente já percebe que é um coproduto, um resíduo que sobra, em que a gente tem que dar um destino final para esse coproduto. Então, um dos papéis principais que o zootecnista tem, né, que é a parte de formulação de alimentos, a parte de nutrição, a gente tem que fazer com que esse produto aqui, ele seja utilizado nas mais variadas cadeias produtivas, né, suinocultura, agricultura, bovinocultura de corte, leite, enfim, e mercado pet também. Aqui é a parte de óleos, né, então o bagaço, o que sobra de resíduo também, que a gente pode utilizar como coproduto. E aqui é a área de cereais, né, a gente percebe que quase metade é coproduto, é o que sobra, né, então a gente chama, no meio da zootecnia, como alimentos alternativos, né, então, que a gente tem que aprimorar o valor nutricional desses ingredientes, dessas matérias-primas, para que a gente consiga ter melhor desempenho na produção, e no caso de animais pets, a gente consiga ampliar a longevidade desses animais. Eu costumo dizer, pessoal, que o zootecnista, quando ele é muito eficiente na área de produção animal, ele abate o animal mais cedo, né? Ele reduz o tempo de abate dos animais. No mercado pet, a situação é diferente, né? Então, quanto mais eficiente o zootecnista for, mais longevo ele vai tentar possibilitar que o animal seja, né? Então, animais que no máximo 7, 8, 9 anos, a gente já encontra aí animais com 15, 18 até 20 anos, né? Isso tudo foi conquistar a partir do momento em que nós conseguimos ter um balanço nutricional adequado para esses animais, fornecendo exatamente aquilo que eles necessitam. Então, para isso, eu preciso conhecer o nutricional aqui desses coprodutos que são utilizados. E eu costumo dizer que o mercado pet, ele acaba sendo único, né? Porque ele é um dos poucos sistemas que conseguem utilizar todos esses produtos que são né? Pegar, assim, produtos de origem animal, por exemplo, a gente não pode utilizar na bovinocultura, é proibido, né? Tem um custo muito elevado para suínos. Então, posso utilizar na área de peixe, sim, ok, mas eu posso agregar valor a esse coproduto no alimento para os pets. Então, eu posso trabalhar não só com os grãos, mas também trabalhar com os coprodutos derivados desses grãos, aqui com os dados da agricultura e da produção animal, né, propriamente dito, ou com seus coprodutos, né, posso utilizar aqui no mercado pet também. E hoje, com um crescimento enorme da alimentação natural, então, em que eu utilizo o ingrediente, a matéria-prima, que é consumida pelo humano também. Eu posso utilizar essa matéria-prima na formulação de alimentos para pets. Mas o que eu gostaria de deixar aqui para vocês é para frente, como de um ganho absurdo, né? No sentido de que a gente tem a percepção de que o mercado fecha o ciclo produtivo. Por quê? Porque ele pega aqueles produtos que são gerados, os coprodutos que são gerados no sistema produtivo, né, no mercado pet food, agregando valor àquele produto, né? O setor pet, pessoal, ele é uma excelente oportunidade para o zootecnista, né, como o próprio Daniel tinha comentado, né, sobre empreendedorismo, porque ele tem, aqui o Brasil, né, tem uma população enorme de companhia. Toca em gatos, né, a gente vê aqui que o total é de 141 milhões de animais,
distribuídos em 55 milhões de cães, 24 milhões de gatos, 19 milhões de peixes ornamentais, que é um baita mercado aqui também para nós zootecnistas, né? 40 milhões, e outros animais, né? 2,4 milhões. É um mercado que a gente ainda tem bastante para explorar, né? Serpentes, lagartos, anfíbios, que nós podemos criar também como animais de companhia, né? Que são os pets não convencionais. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma população maior de cães em relação a gatos, diferente um pouco dos Estados Unidos, né? Que a população de gatos é maior, mas o que a gente tem visto ao longo do tempo, né? É que essa população de gatos, ela vem crescendo muito mais do que a população de cães, né? E possivelmente, dentro de alguns anos aí, a população de gatos seja maior. Então, aqueles que desejam começar na área pet, também especificamente porque terá diversas possibilidades ao longo do tempo. O pagamento foi de 2 bilhões de reais, né? Então é um valor substancial, né? E ele é distribuído no setor de pet vet, né? Então medicamentos aqui basicamente, 73% em pet food, em alimentos para animais de companhia, e 8% em pet care, né? Então a gente vê um crescimento, embora tenhamos uma crise no país, né? Mas o que a gente percebe é um crescimento nesses setores do ano de 2018 para 2019. Então, o setor pet vet cresceu 15%, pet care 8%, e o pet food também um crescimento de 8%. Né? O faturamento mundial, né, em 2019, 131 bilhões de dólares. O Brasil ele é o quarto país em faturamento, ele fica atrás apenas dos Estados Unidos, que tem um mercado gigantesco, e esse mercado dos Estados Unidos aqui também tem um faturamento maior, não só porque a população de cães e gatos é maior lá nos Estados Unidos, como de outros animais de companhia, mas também porque tem valor agregado lá nos produtos dos Estados Unidos. A China é a segunda maior, com 7,2, mas se a gente olhar nos últimos 10 anos, a China não aparecia, nos últimos 10 anos, não, perdão, em 2016, a China não aparecia nos 10 primeiros, né, nos 10 maiores em faturamento, e a gente vê que ela já alcançou a segunda posição. Reino Unido em terceiro também, porque possui produtos de valor agregado, né, embora o país seja relativamente pequeno e a população de pets também é pequena, né, empatado com o Brasil, com 4,7%. Então, vocês veem que há uma movimentação financeira aqui muito grande. Né? As exportações brasileiras, né, um crescimento de 13% do ano de 2018 para o ano de 2019, então 295 milhões de dólares, né, que foram que o Brasil recebeu, né, em exportação, 295 milhões, e de importação, né, então produtos que nós importamos, né, nós tivemos um custo aí de 8 milhões 705, o que dá um superávit ali de 280 milhões, mais ou menos. Tá? Aqui, pessoal, a gente percebe que, embora o Brasil esteja aí em terceiro quarto como faturamento, nós temos ainda muita coisa para crescer. Por que isso, pessoal? Se nós formos olhar a população de pets hoje, né, a capacidade fabril que nós temos para produzir é em torno de 7,6 toneladas por ano, 7,6 milhões de toneladas por ano, né? Mas no ano passado a gente produziu apenas 2,85 milhões de toneladas, ou seja, 35%, 37% apenas da capacidade fabril que nós temos no Brasil hoje. Então, dando um déficit aí produtivo de 4,76. Para que vocês entendam esses dados aqui, por que tem esse déficit aqui tão grande, né?
é preciso entender um pouco o nosso consumidor, o nosso mercado pet. A gente tem aí, pessoal, em torno de 60% da população de cães e gatos que ainda recebem resto de mesa, né? Não estou falando de alimentação natural. A alimentação natural, ela demanda uma formulação, né? Demanda um zootecnista ali por trás da fórmula, né? O que eu estou falando aqui é que 60% ainda, em torno de 60% da população, ainda recebe resto de mesa, né? Resto de comida na sua alimentação. Então, se nós conseguíssemos conscientizar, né, essa população, ou se nós conseguíssemos baratear o custo de produção, ou o custo que chega até o consumidor, muito provavelmente nós conseguiríamos aumentar, né, essa capacidade utilizada nas fábricas. Né? Um dos pontos que impactam nesse consumo, né, de alimentos para cães e gatos pelos tutores é justamente o preço desses alimentos. Né? Se nós compararmos, por exemplo, com a carga tributária, né, dos Estados Unidos e da União Europeia. Aqui no Brasil, a carga tributária ela aumentou, era em torno de 49 há 2 anos atrás, aumentou para 51,2, ou seja, mais da metade do que é pago naquela embalagem lá é imposto. Então, você compra lá um produto que custa 100 reais, por exemplo, 51 reais ali é imposto. Né? Então, a fábrica fica com aquele restante ali, ainda tem a parte do distribuidor, né? Tem a parte da fábrica, então a fábrica ela acaba ficando com um percentual bem pequeno. E se a gente comparar aos impostos nos Estados Unidos, né? E na Europa, a gente tem lá que nos Estados Unidos é 7%, essa carga tributária aqui é para produtos, semelhantes a produtos de consumo humano, né? Seria como se participasse da cesta básica deles, né? Na Europa, esse percentual aqui é utilizado para animais de produção, né? O imposto de animais de produção também é de 18,5%. E aqui no Brasil, o mercado pet é tratado como supérfluo, então ele tem uma carga tributária muito elevada. O que a gente tem tentado, a BIMPET, né, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Animais de Companhia, é tentado reduzir essa taxa aqui, pelo menos para valores próximos ao imposto que incide sobre os produtos para animais de produção também, né, como é no caso da Alemanha. Né? Então, reduzir intensamente. Se a gente conseguisse reduzir esse valor aqui, muito provavelmente a população teria maior poder de compra desses produtos aqui. E isso daqui, pessoal, essa primeira parte aqui, esses dados, eles mostram como que o mercado vai se comportar ao longo do tempo. Né? Então, cadeia negocial de pet, para vocês verem as oportunidades, né? Tudo isso daqui que eu estou falando, que a gente vai começar agora, é a área onde o zootecnista pode se inserir. Né? Então, as empresas do setor, né? Então, a cadeia produtiva e a quantidade. Eu tenho aqui no Brasil em torno de 97.394 criadouros, né? E aqui não só canil e gatil, né? Mas também criadouros de animais, pets não convencionais, né? Pássaros, por exemplo, né? Cadeia de distribuição, então as lojas, pet shop, mercados, né, em torno de 154.074, e indústrias, fábricas, propriamente dita, né, 580. Então, em todas essas áreas aqui, eu posso ter zootecnistas atuando. E aqui na indústria, pessoal, a gente está falando só de fábrica de alimentos para animais de companhia. Eu posso trabalhar como zootecnista em todas as cadeias que alimentam essa indústria aqui também. Por exemplo, eu posso trabalhar numa empresa que fornece aditivos, numa empresa que fornece matéria-prima para essa indústria pet também. Então, esses 580 aqui, eles estão considerando apenas as fábricas existentes no Brasil hoje. Né? Então, esse dado aqui é um super atual, é um dado de 2020, é desse ano, né, em relação ao que se tinha no ano passado, né. É uma publicação de 2020, mas
com os dados de 2019. As lojas, então, ali o canal de distribuição, as lojas, né? Então, 32.675 lojas de varejo, sendo que 0,5% são aquelas mega stores, né? Cobasi, a Pets, a Petland, né? São empresas muito grandes, né? Que compõem aí 0,5%, né? Nós temos 178 lojas dessas, que compõem, tem a participação de 0,5%, né? Com um faturamento aí mensal acima de 750 mil, né? Mega stores regionais, né? Em cada região do país. Pet shops de médio porte, compõem aí em torno de 18,6%, e a maior parte são os pet shops da vizinhança, né, 79,6%, que eu acredito aqui, pessoal, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que ele esteja disputando aí com as farmácias, né, tem quase um pet shop a cada esquina, né, então mostrando que o mercado ele está aquecido, né, há uma demanda muito grande e que o zootecnista pode não só trabalhar nessas empresas aqui também, como também empreender nessas empresas, montar a sua própria empresa, montar o seu pet shop, montar a sua agropecuária também, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Empregos por segmento. Então, se a gente for pensar no mercado pet como um todo, não só a indústria, né? Nós temos aqui 51% do mercado pet composto por tosadores e 16% por banho, né? Então, você pega aqui quase 70% do mercado em banho e tosa, né? 13% em serviços veterinários. Aqui é um dado, pessoal, de 2012, né? Mas só para a gente ter uma ideia de como que o mercado anda, não deve ter muita diferença agora, por enquanto, né? 6,99 de adestrador, que como o Daniel comentou, aqui eu posso ter zootecnistas trabalhando e não está sendo computado, né, como zootecnista, né, então 6,99. Dog Walker, 6,99 também, então também posso ter zootecnistas aqui atuando, que não estão sendo computados como zootecnistas. E recreacionistas, que também podem ser zootecnistas, né, então esses três aqui, na área de comportamento, bem-estar animal dos animais, podem ser zootecnistas, mas não estão sendo computados como zootecnistas nessa pesquisa que foi realizada. E 2,57% do mercado de outros. E o que são esses outros aqui? Então, eu destaquei aqui os outros como zootecnistas. Esse verdinho aqui, né? 18,29% zootecnistas, 18,29% tratadores, né? Também podem ser zootecnistas, podem empreender um aquário, né? 36,19% auxiliar veterinário e 8% como técnico em veterinária. Esses 18,29% aqui, pessoal, são os zootecnistas que foram contratados como responsáveis técnicos das fábricas, aquelas 500 e poucas fábricas que a gente mostrou anteriormente. É um percentual muito pequeno, porque a gente está falando de 18% em 2,57% do total, né? Então, é muito zootecnista atuando como responsável técnico de fábricas, né, ou de empresas na área pet, né? Então, aqui, pessoal, a gente vê a gama de oportunidade que nós podemos ter, né, sim, buscando crescimento da nossa graduação, né, via especialização, mestrado, doutorado, para que a gente tenha condições de nos tornarmos mais competitivos, né, e pegar uma fatia maior desse mercado, que é uma fatia específica para o zootecnista, né. E o que a gente percebe hoje na indústria, né? Hoje, a indústria de pet food, ela está passando por algumas modificações, e essas modificações serão constantes, né? Dada a maior exigência que os consumidores têm com o tipo de alimentação dos seus pets. Ontem, na fala de abertura da semana acadêmica, a professora Priscila, ela comentou sobre
a importância que os pets têm hoje, né, como membros da família, né? Ela até mostrou o cachorro dela lá, mostrando que ali é um membro da família. Então, o cuidado que nós temos e que os tutores têm com esses animais, ele aumentou substancialmente. Então, essa exigência, em parte, pessoal, ela está atribulada a também a comunicação na internet, a busca. Hoje ficou muito mais fácil para os tutores buscarem algumas informações, né? Mas a gente tem que cuidar com essas informações para que a gente forneça informações de qualidade para os nossos tutores, né? Há uma fragmentação na indústria, então, produtos que se utilizam, ingredientes para consumo humano, então, as empresas estão tentando incluir nas dietas, nas formulações dos alimentos extrusados, ingredientes de consumo humano, então, human grade, né? Que antigamente eram pouco tradicionais na indústria pet, mas que hoje já é uma realidade. Então, eu posso incluir frutas, antioxidantes naturais, carne propriamente dita, né? Então, houve um crescimento nos últimos anos na participação desses ingredientes aqui pouco tradicionais na indústria de pet food, né? E, obviamente, ao incluir esses ingredientes, né, legumes, frutas, carne, óleos, né, eu acabo aumentando o valor agregado desses produtos para os animais e para os tutores e para a indústria como um todo. Obviamente, pessoal, que para eu participar desse mercado aqui de trabalho, né, eu preciso ser um profissional qualificado. Há uma demanda enorme nas fábricas, né, como a gente vai ver mais para frente, por profissionais qualificados. E nós, zootecnistas, somos qualificados para atuarmos nessas áreas aqui. Então, eu sempre pergunto, né, mas como o tempo é um pouco curto, eu já vou responder para vocês, né, em quais setores, onde o zootecnista pode atuar. Porque quando eu entrei na indústria, eu imaginava que nós poderíamos trabalhar apenas na área de formulação, né? Que é o que a maioria pensa. Eu vou trabalhar na área de pesquisa e desenvolvimento do produto. Mas aqui, pessoal, eu mostro que a gente pode se inserir em quase todos os setores, né? Porque eu, particularmente, trabalhei na área de pesquisa e desenvolvimento, né, na área de formulação dos alimentos, inovação. Mas eu, diariamente, trabalhava com o pessoal do laboratório, da área de bromatologia, análises de matéria-prima e de produto acabado, controle de produção, né, fluxo de massa, né, departamento de compras, área de suprimentos, né, e almoxerifado. Então, muitas áreas aqui a gente pode atuar e que muitas vezes passa despercebido. Quando a gente tem a disciplina de bromatologia, né, a gente não sabe onde que a gente vai usar aquilo ali. A gente vai usar bromatologia em tudo, pessoal. Eu preciso saber o valor nutricional daqueles ingredientes, tá? Então, em todas essas áreas aqui, ó, nós podemos atuar e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. A área de pesquisa e desenvolvimento é o cérebro da indústria. Ele que vai elaborar o produto. Mas, na realidade, o que a gente tem percebido é que a área de pesquisa e desenvolvimento, ela não vai criar um produto do nada. Primeiro, pessoal, vai se fazer uma pesquisa de mercado. Então, o pessoal da área comercial e o pessoal da área de marketing vão sinalizar, olha, pessoal da área de pesquisa e desenvolvimento, eu preciso de um produto X, com essas características. E aí, sim, a equipe de pesquisa e desenvolvimento vai trabalhar em cima do desenvolvimento daquele produto, né? E aí, aqui, pessoal, eu posso ter vários zootecnistas, né? Eu posso trabalhar como gerente dessa área, posso trabalhar como responsável técnico dessa fábrica, posso trabalhar como coordenador dessa área, coordenador de equipes, né? Então, eu posso trabalhar com vários zootecnistas aqui dentro. Na empresa que eu trabalhei, nós tínhamos 2 zootecnistas, 2 engenheiros químicos e uma agrônoma, né? Elaborando, e uma veterinária, né? Trabalhando de forma multidisciplinar, né? Para que a gente pudesse oferecer ali para os tutores o melhor produto do mercado, né?
o profissional que se inserir aqui nessa área, ele vai ter que estar atento às novas tecnologias, né? O que está sendo discutido no mundo inteiro. Hoje se fala bastante em nutrigenômica, né? Então, o mercado ainda não comporta, o mercado aqui brasileiro, não comporta o uso de nutrigenômica, né, nas dietas, no desenvolvimento dos produtos, mas já é uma realidade lá fora, né? Eu fiz parte do meu doutorado lá na Alemanha, lá em Berlim, e lá já tem produtos formulados específicos, né, baseados em nutrigenômica, né? Então, a gente precisa trabalhar para a elaboração de novos produtos, utilizando essas novas tecnologias, né, para que nós nos tornemos mais competitivos. E o pessoal que trabalha na área de pesquisa e desenvolvimento, ele vai ter um contato direto com o setor de produção, né, e com o setor de controle de qualidade, né, mediando a atividades desses outros dois setores também. Por quê? Porque o setor de qualidade, ele vai primar pela qualidade do produto 100%. E isso encarece o processo, né? E o pessoal da área de produção, ele quer produtividade, quer produzir mais produto por hora, né? Então, nós teremos que intermediar esses dois setores para que a gente atinja, né, a maior produtividade do produto dentro da qualidade, da melhor qualidade também. E aí faremos uso da legislação, né, Instrução Normativa 30, principalmente, né, exigências de mercado, que foi um feedback dado pela área comercial e a área de marketing, e também com preocupações ambientais, sustentabilidade, que é o que o tutor deseja, né? Então, eu vou ter que elaborar também embalagens sustentáveis, programas de recebimento dessas embalagens, talvez, né? Ou com uma degradabilidade mais rápida, né? Produtos que utilizem ingredientes de forma sustentável e assim sucessivamente. O zootecnista que trabalha nessa área, ele vai ter que ter conhecimento, né, sobre os principais manuais, então a gente trabalha ainda bastante com o NRC, embora seja uma literatura um pouco mais antiga, 2006. O FIDIAF já tem de 2020 aqui, né, ele é uma tabela que vai sendo publicada todos os anos. A AFICO, também 2020, e a BIMPET também, aqui 2019. São os mais recentes e são guias, né, que o nutricionista, né, o zootecnista, pode utilizar na hora de formular. Muito embora, na fábrica em si, a gente trabalhe com os dados provenientes do laboratório de bromatologia. O departamento de compras, pessoal, de modo geral, você tem um administrador, né, nesse setor. Mas o administrador, ele não sabe qual ingrediente eu posso substituir por qual, né? Então, eu posso substituir o milho por arroz, por sorgo, por quais ingredientes que eu posso utilizar como substitutos, né? Então, se eu tiver um zootecnista nessa área de compras e suprimentos, eu consigo estabelecer um melhor contato com a área de pesquisa e desenvolvimento, porque na hora em que eu estiver procurando fornecedores, né, eu posso sinalizar, olha, tem um ingrediente aqui que a gente pode utilizar na formulação tal, né, em substituição àquele outro produto, né, eventuais substitutivos, né, com o intuito de baratear o custo de produção, né. O pessoal da área de compras e suprimentos, eles têm uma responsabilidade muito grande, pessoal, em desenvolver fornecedores idôneos, né? A gente poderia falar um tempão aqui só sobre matérias-primas, né? Mas, como o tempo é curto, a gente vai apenas mostrar a importância do desenvolvimento desses fornecedores idôneos, né? Que tragam produtos e matérias-primas de alta qualidade, né? Aqui dois exemplos, né? Aqui é uma matéria-prima, são as vísceras, né? Que serão utilizadas para a produção de farinha de vísceras, que é utilizado no mercado PET, tá? Então, aqui vocês veem ainda, tem uma coxa, né? Misturada com as vísceras, porque, de acordo com o mapa, a farinha de vísceras pode conter cabeça e pata também, né? Então, essa daqui é uma matéria-prima que será excelente, né? Ela está fresca e vai ser processada agora. Mas, se eu deixar de um dia para o outro nesse ambiente, dessa forma aqui, né? Olha o que ela vai se transformar, né?
E aqui eu tenho produção de aminas biogênicas, eu tenho deterioração, né, da minha matéria-prima, produção de cadaverina, putrenzina, né, tudo isso daí reduz a qualidade do produto final. Poderei fazer aqui farinha de vísceras igual, né, e vender ambas pelo mesmo preço, né. Só que se eu tiver um zootecnista, né, que trabalhe na área de compras e suprimentos e que visite periodicamente, né, o nosso fornecedor, a gente consegue estabelecer uma relação para compra somente de produtos de alta qualidade para a nossa fábrica. Isso aqui é o que a gente deseja, né? Eu quero conhecer o meu fornecedor, como que ele processa o alimento, né? Então, eu tenho digestores aqui para a produção de farinha de vísceras, essa que eu comentei, né? Então, aqui, uma fábrica de alta qualidade, né? E eu quero evitar isso aqui, pessoal. Aqui também uma fabriqueta, né? Que produz farinha do que você quiser, né? Ele só muda o nome ali, que é farinha de pena, que é farinha de vísceras, farinha de carne e ossos, né? Então, isso daqui eu tenho que evitar. Eu tenho que conhecer o meu fornecedor. E quando eu tenho os zootecnistas, né? Que tiveram as disciplinas lá de nutrição, que tiveram as disciplinas de bromatologia, né? Que tiveram a parte de alimentos, alimentação, processamento, né? Que entendem do processo e os efeitos que o processamento tem sobre a digestibilidade, sobre o aproveitamento dos nutrientes, eu evito isso aqui. No setor de produção, nós temos uma gama de oportunidades também, né? Porque você pode ser gerente dessa área, você pode ser coordenador também, pode ser instrutor. Lá na área de qualidade, você pode ser instrutor de qualidade, né? E aqui é um fluxograma, né, do processo de fabricação de alimentos extrusados, em que o zootecnista ele terá que ter conhecimento de todo esse processo, então, desde a área de recebimento, passando pela área de moega, né, silos, moagem do produto, a dosagem, né, as misturas, a remoagem, caso seja necessário, nem sempre é necessário, o processo de extrusão propriamente dito, né? Controle de líquidos, né? Até o empacotamento. Terminou o empacotamento, né? Aí vai para a área de estoque, né? De produto acabado. Aí o zootecnista que atua na área de produção finaliza a sua atividade, né? Então, desde o recebimento da matéria-prima até o empacotamento do produto é de responsabilidade do zootecnista que atua na área de processo de fabricação, né? Se eu tiver um outro profissional que não entenda o efeito, né, do processamento sobre a disponibilidade de alimento, eu posso ter problemas na fábrica, né? Aqui, por exemplo, ó, é a mesma formulação, né, só que com moagens diferentes. Então, eu tenho aqui uma moagem mais grosseira, em que não houve uma expansão, uma gelatinização do amido de forma adequada, né? E aqui um produto mais fino, né? Então, aqui, se eu não me engano, uma granulometria de 1 milímetro, né? E aqui de 0,5 ou 0,6, né? Se eu não me engano. Não, perdão, 1,5 e aqui 0,8. Né? 1,5 e 0,8. Mas olha a diferença, a mesma formulação, estruturas completamente diferentes e provavelmente aproveitamento diferente também. É lógico que quanto mais fino eu moer a minha matéria-prima, mais caro fica o meu produto. Né? Então, aqui eu vou trabalhar com alimentos super premium e aqui eu vou trabalhar com alimentos mais econômicos, mais básicos. Né? Aqui o processo de extrusão. Eu não vou explicar bem como funciona o processo de extrusão, eu tenho um vídeo que vai mostrar isso, mas só para vocês conhecerem, aqui dentro de um pré-condicionador, né, essas pás aqui, elas empurram, então, a matéria-prima, né, para dentro da extrusora, aqui o canhão da extrusora, né, e aqui no finalzinho eu tenho a matriz, que é o formatinho, com o jogo de facas para cortar e dar o formato do alimento, né. Então, aqui uma pequena apresentação
Então, ali um vídeo breve para vocês verem como é que é o processo dentro, né? Então, você tem que entender o comportamento ali do canhão da extrusora, propriamente dito, né? Porque a gente consegue utilizar alguns anéis para aumentar o atrito, né? E tornar a dieta o amido mais gelatinizado e mais crocante, né? Muito importante isso para gatos, por exemplo, tá? Então, aqui um perfil, né, com grau de moagem, para vocês verem o grau de gelatinização desse amido, né? Então, aqui um alimento mal moído e pouco expandido, ou seja, um alimento compactado, provavelmente um alimento que vai dar diarreia nos animais, né? Se for um animal que mora no pátio, não tem problema, mas se for um animal que mora dentro de casa, daí a gente vai ter sérios problemas ali com os tutores, né? Um alimento finamente moído e bem expandido, então aqui um alimento que é um pouco mais caro e provavelmente eu vou utilizar essa configuração aqui em alimentos super premium, por exemplo. Alimento mal moído, mas com uma expansão melhor, né? Então aqui tem uma digestibilidade boa também. E aqui um alimento com moagem e expansão intermediário, né? Embora eu considere isso aqui já excelente. Eu acho muito boa essa expansão, né? Vai ter aqui um produto também diferenciado. A área de laboratório de bromatologia, né? Então, outra função que o zootecnista pode ter, né? Então, muito importante o recebimento de matéria-prima, análises que serão feitas para alimentar o banco de dados lá do zootecnista que trabalha no setor de pesquisa e desenvolvimento, e também capacita, né, a fábrica a produzir alimentos seguros. No laboratório, eu tenho um sistema de rastreabilidade, então, com essa ficha de recebimento. Então, caso dê algum problema em qualquer produto, eu consigo rastrear quais foram as matérias-primas que foram utilizadas, quais foram os fornecedores dessas matérias-primas, né? E aí sinalizar ao pessoal de suprimentos para entrar em contato com o fornecedor que nós tivemos problemas com as matérias-primas deles, né? O setor de qualidade, ela é responsável também pelo controle de qualidade como um todo, né? Então, aqui, um teste eu estava testando a gelatinização desse amido, né? Então, mostrando aqui, ó, o produto super expandido. Aqui a especificação de produto acabado, que um zootecnista, aqui eu que elaborei essa especificação de produto acabado. Então, vocês percebam que cada partícula tem que ter um tamanho ideal, né? Um padrão, e aí o pessoal da área de controle de qualidade mensura toda hora esses valores aqui, para ver se estão ok. Aqui, no empacotamento, o controle de qualidade também avalia se a embalagem está ok, eu não posso passar esse produto aqui para frente, né? Aqui houve uma solda que ficou incompleta, e aqui pode entrar vetores, né? Então, esse produto aqui, ele tem que ir para reprocesso. No setor de qualidade, eu vou ter que passar um pouquinho mais rápido aqui por conta do tempo, pessoal, né? Mas para vocês verem a importância que o setor de qualidade tem e do conhecimento de matéria-prima e de processo. Então, eu tenho isso aqui com um zootecnista, né? Se eu tiver um zootecnista responsável pelo laboratório, ele não vai deixar passar esse tipo de milho aqui, porque ele sabe que vai impactar negativamente no produto dele. Da mesma forma, eu não posso ter grumos aqui com o pessoal do lado do processamento, não posso ter esses grumos aqui, porque se esse grumo aqui entra na embalagem, ele vai mofar, né, e aí o tutor não vai consumir, não vai comprar mais o nosso produto. Aqui, me encaminhando para o final já, pessoal, a gente falou de forma bem sucinta, obviamente, as áreas ali dentro da fábrica, onde o zootecnista pode atuar, né, em processamento, controle de qualidade, análise de pesquisa, pesquisa e desenvolvimento de produto, né, e na área comercial, que é uma das áreas que mais emprega, né, então o pessoal costuma dizer, eu não estudei 5 anos para ser vendedor, mas é que você não vai ser um vendedor, né, você vai ser um vendedor técnico, né, então quando for trabalhar lá, com um produto de alta performance, um produto super premium, em que eu tenha alguns aditivos, né, hexametafosfato de sódio, polifenóis, prebióticos, probióticos, glicosamina, condroitina, né, eu tenho que explicar para o lojista para que serve isso aqui, por que o meu produto é diferenciado. E provavelmente um vendedor
e não tem o conhecimento técnico que o zootecnista tem, vai ter maiores dificuldades para explicar isso aqui. Então, aqui, a área comercial é uma área que emprega muito zootecnista, né? Tem demanda, né? Porque hoje as empresas estão investindo bastante em equipe técnica, né? E aí você precisa conhecer todos esses produtos aqui, essas matérias-primas, né, ingredientes, aditivos, e para que eles servem, como que ele funciona. E vocês devem ter tido isso daí também, lá nas disciplinas de nutrição, alimentos e alimentação, né, nas mais variadas. E um produto uma área que eu me apaixonei na indústria, trabalhei direto com o pessoal da área de marketing e desenvolvimento, né, para desenvolver embalagens de alta qualidade. Um zootecnista que trabalha na área de marketing, ele sabe exatamente qual informação eu posso passar para o tutor. Qual informação eu posso colocar na embalagem, né? Porque a embalagem, ela é composta, eu tenho que colocar as informações previstas na Instrução Normativa 30, né? E o pessoal da área de marketing, geralmente, o administrador, né, que trabalha na área de marketing, ele quer colocar todas as informações aqui, né? E não pode. Eu não posso colocar que esse alimento aqui é 100% digestível, né? Porque não é, né? Então, se eu tiver um zootecnista que atua na área de marketing, né, ele vai auxiliar no desenvolvimento dessas embalagens, né? Que ela serve muito mais do que para proteção, né? Ela tem que se auto-vender, né? Se auto-promover, né? Ela apresenta os diferenciais competitivos, né? As principais alegações, que são essas que eu comentei aqui, ó, junto com o pessoal da área comercial. O processo produtivo mesmo, você vai lá junto com o pessoal da área de pesquisa e desenvolvimento, na empresa que produz a embalagem, ver se ela está saindo da forma que você deseja, né? E também desenvolvimento de fornecedores. Aqui o pessoal da área de marketing, pesquisa e desenvolvimento e suprimentos vão trabalhar juntos. Então, se eu tiver esses 3 setores trabalhando de forma conjunta, sendo zootecnistas, a linguagem, ela flui, né? De forma mais rápida, né? Muito embora trabalhar, pessoal, de forma multidisciplinar, com vários profissionais, ela seja muito importante, né, e enriquecedora também. E uma outra área, né, que nós eu vou apresentar aqui, explorar um pouquinho mais, que vai também na área de marketing, que é a parte de marketing digital, né, eu trouxe aqui para vocês. Aqui não são empresas específicas do setor, na realidade aqui sim, a Dog Natural é uma empresa, a responsável técnica e dona dessa empresa aqui é zootecnista, né? E aqui eu trouxe outros exemplos, né, de pessoas que trabalham com consultoria, né, nas mídias digitais, né? Então, aqui a Amanda, formada aqui em Santa Maria, a Angélica foi minha aluna lá no Instituto Qualitas, né? A Daniele, ela fez mestrado e doutorado na UFPR, né, trabalhou lá na empresa que eu trabalhei também, e hoje montou o próprio negócio dela. A Vivian fez mestrado lá na UFLA, com a professora Flávia, né, e também montou a própria empresa dela. Então, essas 4 aqui, né, trabalham com consultoria em fábricas ou para alimentação natural também, né? E aqui esqueci o nome dela, aluna que se formou aqui agora em Santa Maria também, montou uma empresa online. Então, para comprar online, um pet shop online, você precisa de alimentos, precisa de qualquer coisa, entre em contato com ela por aqui, e ela entrega aqui na região de Santa Maria. E aqui, alimentação natural, tem vários exemplos, pessoal, de empresas de alimentação natural, propostos por zootecnistas, né? Mas aqui eu trouxe alguns exemplos, só para vocês verem, né? Como essa era digital também tem aberto várias possibilidades para atuarmos na área pet. Aqui, os zootecnistas autônomos, então, que são essas que eu comentei para vocês, né, que vocês podem ser responsáveis técnicos, né, por empresas também, não tem o vínculo especificamente, né, você não é contratado daquela empresa, você é só responsável técnico, você pode ter até 9 responsabilidades técnicas entre a agropecuária, pet shop, fábricas, né, pode dar consultoria, como aquelas colegas que eu comentei anteriormente.
Empreendedorismo, né, montar seu próprio negócio, seu pet shop, sua mega store, né, como eu já comentei também. Aqui, alimentos específicos, então, biscoitinhos, né, também uma zootecnista que fez o mestrado lá na UEM, né, montou o próprio negócio dela, é a PetScan, se vocês entrarem lá, ela faz um produto muito legal, ela tem uma história bem bacana, né, se formou, fez o mestrado na área de nutrição de cães e gatos e foi montar o próprio negócio dela também. E aqui eu vou passar muito mais rápido por causa do tempo, pessoal. Aqui são algumas empresas que eu conheci lá na Alemanha, a Pets Deli, né, então, que produz alimentos naturais congelados, aqui desidratados, então o profissional lá formulava uma dieta X e ele já vendia os ingredientes, a matéria-prima, né? Então, aqui foi um pet shop que eu fui também lá, para dietas BARF, né? Então, tem pênis bovino, tem rins, tem pescoço aqui, né? Tem rumen. Então, ele também, o profissional, formulava a dieta e aí o tutor comprava aqui a matéria-prima que ele queria para aquela dieta e ele mesmo preparava em casa. Aqui, a Nutrinsecta, né, que é também um zootecnista lá de Minas Gerais, que montou essa empresa aqui para fornecer alimentação para animais, para piscitacídeos, né? Então, vocês deem uma olhada lá, se não foi a primeira, foi uma das primeiras aqui no Brasil, um zootecnista também. A proteína de inseto, ela tem crescido um monte, já existe no mercado holandês, na Europa já tem bastante dietas, né? Mas eu lembro agora um alimento holandês, que utiliza proteína de inseto como matéria-prima para alimentos pets. Aqui no Brasil ainda vai demorar para esse conceito chegar, né? E aqui, como considerações finais, pessoal, que eu deixo para vocês, depois de tudo isso que a gente conversou um pouco, né? É que esse mercado aqui ele é muito promissor para o zootecnista, tem uma demanda enorme por profissionais qualificados, né? Lógico que esse mercado aqui ele exige um perfil, né? Esse profissional aqui ele tem que ser um profissional autodidata, tem que ser um profissional proativo. Eu vou usar esse termo aqui de proatividade porque foi muito utilizado ontem na abertura, né? O Luiz comentou sobre proatividade dos alunos que compuseram que compõem, né, a equipe da semana acadêmica, né? Então, esse mercado aqui vai exigir um monte de proatividade desse profissional, né, de buscar novas informações, buscar novos conhecimentos, né? Atualmente, eu mostrei ali para vocês, né, em torno de 18% de 2,5% de zootecnista no mercado, então tem um pequeno número de profissionais especializados, né? Então demanda mais profissionais ainda. Tem uma remuneração inicial muito boa, né? Para quem recém está saindo com graduação, já é bem remunerado aqui nesse mercado, e necessidade de mais instituições de ensino e pesquisa na área, né? Aqui é um outro campo que os zootecnistas, aqueles que seguirem carreira acadêmica, né, vão desenvolver seus grupos de pesquisa, né, seus centros de estudos, e assim sucessivamente. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpa pelo tempo ali, eu acho que eu passei um pouquinho. As perguntas elas sempre serão bem-vindas, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, né, eu estou sempre à disposição. Aqui está meu contato de WhatsApp, aqui meu e-mail institucional, aqui isso aqui é minúsculo, é tudo minúsculo, né? Eu tenho uma página também que eu disponibilizo alguns materiais lá, que é o Zootecnista Fora da Caixa, lá no Instagram, e eu recém montei também o Instagram lá do nosso grupo de pesquisa, que é o NEPET. Se vocês quiserem seguir lá, a gente vai produzir aí conteúdos bem interessantes aí para vocês. Muito obrigado pela atenção e fico aberto aí à disposição, né, das perguntas. Obrigada pela excelente palestra, Gabriel. Tivemos algumas interferências na conexão, mas nada que atrapalhasse o conteúdo da sua palestra, foi ótima. E agora eu vou passar a palavra para a Júlia, para que a gente realize as perguntas. Bom dia, obrigada pela participação, a tua palestra foi excepcional, né? A área PET aí está crescendo a cada dia mais. A gente teve muitas perguntas, assim, que foram desde embalagem até nutrigenômica, e eu queria saber se o teu tempo é um pouquinho limitado ou se está tranquilo a gente seguir.
Assim, Não, eu tô tranquilo. Eu tô... Então, tá ótimo. Então, vamos lá. A Gabriela pergunta como aumentar a utilização dos coprodutos na alimentação PET sem esse preconceito de ser uma sobra. Então, excelente pergunta, Gabriela. Muito obrigado aí por essa pergunta. Eu acho que nós, como profissionais, né, quando atuarmos na indústria, a gente tem que tentar mitigar algumas questões, né? Hoje a gente vê as empresas, por exemplo, algumas, né, não querendo utilizar, por exemplo, farelo de soja, né, porque é transgênico e tal. E aí ela acaba estimulando uma informação errada para os tutores, né? Colocando lá, por exemplo, que o meu produto não tem farelo de soja. Só um segundo aqui, pessoal. O meu produto não tem farelo de soja, então é melhor do que o concorrente que tem, né? Na realidade, o farelo de soja é um ingrediente espetacular, barato, né? Que traz um perfil de aminoácidos interessante, né? Para alimentação PET. Então, quando o zootecnista atua lá dentro da fábrica, eu conversava bastante com o pessoal da área comercial, com o pessoal da área de marketing, né? Então, dava treinamento para o pessoal para justamente tentar mitigar essa informação errônea, né? Porque os pets, assim como todo mundo, né, todos os animais, eles têm uma demanda por nutrientes e não por ingrediente, né? Então, se chega lá uma lisina lá do farelo de soja, uma metionina, né, um triptofano, né, do farelo de soja, o organismo não vai entender aquilo dali como uma coisa, não vou usar esse aminoácido, eu vou esperar chegar um aminoácido de fonte de origem animal. O organismo não vai fazer isso, né? Ele vai utilizar. Então, a exigência que os animais têm são por nutrientes, não ingredientes, né? E, lógico, aí tem um papel enorme do zootecnista junto, né, aos tutores, mostrando que a farinha de vísceras, por exemplo, ela é um excelente produto, né, para os animais de companhia, tem um aporte nutricional fabuloso, uma das melhores matérias-primas que a gente tem de fonte de origem animal, e aí a gente não pode abrir precedente para o tutor não querer utilizar aquela matéria-prima ali, né? Então, eu penso dessa forma, assim, nós como profissionais temos que, enquanto indústria, tentar mitigar. Eu, por exemplo, tenho visto alguns profissionais que trabalham na área de alimentação natural, não todos, né, mas alguns poucos, que detonam, por exemplo, alimentos extrusados, né, para promover a alimentação natural. Né? Só que eu quero que vocês entendam que a alimentação natural ela é um nicho de mercado. Né? Ela é uma parcela muito pequenininha. Assim como a alimentação vegana, por exemplo, para pets. Né? É um nicho de mercado. Sempre vai ter, mas uma parcela muito pequenininha. Né? Então, você vai ter espaço. Sempre vai ter alguém querendo comprar esse tipo de produto. Mas a indústria, ela produz alimentos de altíssima qualidade. E aí, ela dá um suporte nutricional, né, para os animais, que nós percebemos ao longo do tempo o aumento, por exemplo, de longevidade desses animais. Né? Se a gente pegar a década de 80 e pensar lá que a expectativa de vida era de 7, 8 anos, né? Hoje nós temos animais com 15, 20, né? Lógico, foram mais vezes, atuaram de forma preventiva lá, né? Foram no médico veterinário para ver a saúde e tal, mas o zootecnista teve um papel gigantesco na formulação de um alimento completo, balanceado, suprindo toda a demanda nutricional daquele animal. Então, eu penso que, assim, quanto mais conhecimento você tiver na área de ingredientes, de matéria-prima, propriamente dito, né, e de nutrição, mais fácil será a comunicação, né, que você terá com os tutores e na própria indústria, né, mostrando, olha, tem esse estudo aqui que mostra que tem um efeito positivo utilizando esse ingrediente e tal. Eu sempre tentei, lá nos anos que eu trabalhei na indústria, atuar dessa forma,
né, mostrando, ó, esses aqui são os dados científicos que tem para esse produto. Então, esse produto foi elaborado baseado nesses estudos aqui. Eu acho que então já respondeu também a pergunta da professora Priscila, que está aí super empolgada com a tua palestra, que perguntou também sobre como tirar essa visão ruim que os tutores têm sobre os aditivos e os subprodutos nas rações, né? E como é que a indústria tem feito para mudar essa visão. Então, acho que Perfeito. Essa pergunta. Tem uma questão do aditivo, que é muito, muito interessante, né? Quando a gente fala em aditivo, não, essa dieta aqui tem muito aditivo, né? O que vem na cabeça do tutor é conservante, né? Tem muito conservante, né? Ele relaciona aditivo a conservante, né? E aditivo, nós sabemos, nós zootecnistas sabemos, e a professora Priscila, como agrônoma e zootecnista ali de coração, né? Sabemos que existem 4 tipos, basicamente 4 classificações, né? Aditivos nutricionais, aditivos tecnológicos, aditivos sensoriais e aditivos zootécnicos, né? Então, essas 4 classificações. Então, um palatabilizante, por exemplo, é um aditivo que eu vou utilizar, por exemplo, né, para aumentar o interesse do animal, por exemplo, por aquele produto, né? Se eu for falar de conservantes ali, BHT, BHA, TBHQ, Toxiquim, né, que são utilizados como conservantes, né, em todos os produtos, as gorduras, principalmente, né, eu também utilizo isso na alimentação humana, né? Então, mostrar que não tem estudo que mostre um efeito negativo, né, a longo prazo. Pelo menos não nas concentrações que são utilizadas, né? É aquele ditado que a diferença entre veneno e remédio é a dose, né? Então, se eu estiver utilizando a quantidade recomendada, né, pela legislação, eu não vou ter problema nenhum, porque esses aditivos também são utilizados na alimentação humana. Outro ponto de aditivos é o corante, né? O pessoal, não, mas tem muito corante, né? E corante faz mal, dá câncer, né? Esses corantes que são utilizados pela indústria PET são os mesmos corantes que são utilizados na alimentação humana. Quem toma refrigerante, corante, né? Quem come biscoito recheado, quem come qualquer coisa, tem corante em tudo, né? E o corante, eu particularmente, assim, ele não oferece nenhum risco, né, de câncer, não tem nenhuma comprovação científica sobre isso daí, né? O corante, ele é um aditivo apenas para dar cor, não serve para mais nada, e é caro. Então, se eu pudesse formular uma dieta sem corante, em que eu pudesse melhorar ainda a minha formulação, colocando ingredientes mais caros, por exemplo, joia. Só que tem pesquisas de mercado interno das empresas que mostram que aqueles tutores que consomem dietas standard ou dietas básicas, por exemplo, eles querem corante, porque eles enxergam que aquela cor vermelha ali é a carne que é colocada no pellet. Aquele laranjinha é a cenoura, o verde é o brócolis, né? Então, se você retirar esses corantes, você vai perder uma fatia gigantesca do mercado, né? E 60%, mais ou menos, 50% a 60% do mercado PET, daquele faturamento lá que eu mostrei para vocês, são de produtos da linha standard e econômica, né? Um percentual muito pequeno consome dietas premium e super premium, né? Então, a gente tem que trabalhar de forma técnica, porque somos técnicos, né? Todos vocês, zootecnistas aí, serão técnicos, e mostrar os dados, olha, a absorção de tal ingrediente funciona dessa forma, né? Isso daqui não afeta o organismo, né? Então, tem uma série de argumentos ali que a gente vai ter que trabalhar. E sempre vai ter aqueles tutores que não vão acreditar, né? Senão a gente já teria vencido aí aquele mito do frango com hormônio, né? Então, sempre vai ter alguém que vai, não, ele quer papo de vendedor, né? Mas se a gente agir de forma técnica, né, com informação, a gente tem aí a chance de mitigar, né? Mas eu acho que muito disso também é culpa das próprias empresas. Numa forma de ser mais competitiva, né? Elas colocam lá, não incluímos
antioxidantes sintéticos, né? Alimento conservado com antioxidantes naturais. Só que se ele colocar uma gordura de frango, por exemplo, ali para recobrir, essa gordura de frango tem BHT e BHA, né? É colocado lá no fornecedor. Então, acho que pegando esse mesmo gancho, o Daniel Moreira, que palestrou aí antes de ti, também fez uma pergunta aqui no nosso chat a respeito do BHA e BHT, né, sobre ser cancerígeno e o que tu acharia sobre o uso deles, mas acho que tu acabou comentando que é mais relacionado à dose, né? Isso, assim, ó, o BHT e o BHA, ele é utilizado na nossa alimentação também, né? Então, se causar câncer para os animais, causa câncer para nós também, né? Mas, assim, ó, o que acontece? Eu li um estudo há um tempo atrás, de 1986, em que apontava ali que o BHT, ele causava câncer. Não, que o BHT não causava câncer, que quem causava câncer era o etoxiquim, né? Aí, em 2013, quando eu estava fazendo uma pesquisa para o meu doutorado, eu trabalhei com antioxidantes naturais, eu li um artigo de etoxiquim, que dizia que o etoxiquim não causava câncer, que quem causava câncer era o BHT. Então, eu cheguei à conclusão de que depende de quem está vendendo, né? Se for um vendedor de BHT, ele vai dizer que é o etoxiquim que causa. Se for um vendedor de etoxiquim, vai dizer que é o BHT que causa. Mas em termos científicos, né, para a gente entender, né, o que é o câncer, né, é muito difícil de você especificar, olha, esse câncer aqui, ele foi causado por conta de tal componente. É muito difícil, se não impossível, né? Pelo seguinte, vou de forma bem sucinta, pessoal, explicando o câncer, né? O processo da cadeia respiratória lá na mitocôndria, né? No processo de oxidação ali de lipídios, carboidratos e proteínas, o oxigênio que é utilizado ali é perdido em torno de 1 a 3, 1 a 5% desse oxigênio, ele é perdido como superóxido, né? E aí o organismo, ele precisa de enzimas ou de antioxidantes, né, que eliminem aquele radical livre, né, ou aquela espécie reativa, né. Então, esse superóxido, ele vai ser transformado em peróxido de hidrogênio, né, pelo superóxido dismutase, né. Aí depois, esse peróxido de hidrogênio será transformado, né, pela catalase ou pela glutationa peroxidase em CO2 e água. E aí, show. Mas pode ocorrer de que ele não seja transformado em CO2 e água, né? E aí ele seja transformado em uma oxidrila, né? Um OH. E esse OH, ele não tem nenhuma enzima e nenhum antioxidante que consiga estabilizar ele, né? E por isso que a gente envelhece, porque esse OH, ele vai destruir uma célula, né? Então, se ele destruir a célula, beleza, a gente só vai envelhecer. Mas se ele destruir ou danificar a membrana celular, adentrar na célula e danificar o DNA daquela célula, e ela permanecer viva, por exemplo, ela vai se replicar danificada. E vai replicar danificada, e assim vai formar um nódulo. E eu posso desenvolver um câncer a partir daquilo ali, só pelo simples fato de oxidar carboidrato, proteína e lipídio, que é um sistema normal de metabolismo, né? Então, é muito difícil você atribuir, olha, o transgênico dá câncer. Não tem nenhuma comprovação científica, né? E os animais, quando eles envelhecem, eles perdem a capacidade, por exemplo, de produzir essas enzimas antioxidantes, catalase, glutationa peroxidase e superóxido dismutase. Então, conforme ele reduz essa capacidade de produzir essas enzimas, né, então, para animais mais sênior, né, eu aumento a chance dele desenvolver câncer, né? E o próprio processo de envelhecimento aumenta a chance de desenvolvimento de câncer. A gente falava, por exemplo, anteriormente, que os animais viviam até 7, 8 anos. Então, a chance de desenvolver uma doença é pequena. Mas hoje, animais vivendo há 15, 20 anos, né, vão desenvolver problemas renais, vão desenvolver
problemas cardíacos, vão desenvolver câncer, isso é natural, né? Então, eu acho que tu comentou agora dos transgênicos, né? Também teve uma pergunta da Heloísa Lara. Nos últimos anos, vem se criando um estigma em relação aos transgênicos. Uhum. Ela pergunta se há dificuldade em encontrar matéria-prima não transgênica para ser utilizada nas rações e se o retorno do mercado compensa utilizar essa matéria-prima. Qual que é o nome da Maria Lara? Heloísa. Heloísa, perdão. Então, Heloísa, excelente pergunta, né? É bem difícil achar matéria-prima, né? Por exemplo, quando se fala assim, não contém transgênico, está se falando basicamente de não tem milho nem soja. Mas pode ter arroz, e arroz, tem vários arroz aí que são transgênicos, né? Os que não são transgênicos são mais caros, né? E a questão da transgenia, vou também explicar de forma bem sucinta, né? O transgênico, o que é? Você pega um gene de uma espécie qualquer e coloca em uma outra espécie que não tem aquele gene. Então, no caso dos transgênicos, né, ali para trabalhar com milho e soja, você pega lá um gene de um micro-organismo que é resistente, né, ao Roundup, né, ao glifosato, né, e coloca no milho e na soja. Então, as espécies que não tiverem esse gene morrem, né, quando você aplicar lá o agrotóxico. Aqueles que têm esse gene não morrem, né. Então, a transgenia, ela já ocorre, inclusive, em animais. Eu tenho um livro aqui de ovinos, de 2000, que já fala em transgenia em ovinos, né? O salmão, por exemplo, esse que a gente compra no mercado, é transgênico. Pega um gene lá de um peixe mais, que tem uma produtividade maior, coloca nesse salmão, né? E aí esse salmão ele consegue se reproduzir, porque o salmão, para se reproduzir, ele precisa de um ambiente adequado, que não é o que a gente tem em cativeiro hoje, né? Então, assim, a gente tem carne transgênica, que nem é discutido ainda na sociedade como um todo, a gente sempre se prende a milho e soja, né? Então, não tem nenhum estudo, assim, que mostra que esse gene que colocou ali, ele vai promover câncer, vai causar câncer, né? Mas é um mito que é difícil de combater também, porque tem muita informação na internet, mas se a gente for procurar um estudo, assim, que comprove, não tem, né? É lógico, o que pode ocorrer, né, para intensificar essa questão do câncer, né, é que talvez as pessoas não estejam respeitando o período de carência, né, que você tem um período de carência quando você aplica o agrotóxico, né, e se você não respeitar esse período de carência, o milho, o arroz, a soja que você consumir vai ter partículas, né, desse agrotóxico, e aí você vai se intoxicar, né, e aí pode, sim, gerar câncer e tal, mas não pelo caso específico do transgênico em si, né? Não tem estudos que mostrem isso. A gente tentar fugir, mas é meio difícil, né? Exato, né? A Stephanie Lima está te perguntando qual a maior dificuldade em conscientizar os tutores sobre o uso de uma ração equilibrada, e como que a gente pode abordar esse assunto de uma maneira clara e objetiva. Isso é bem importante. Saiu uma pesquisa agora, recentemente, pelo pessoal lá da Unesp, em que eles avaliavam tutores que forneciam alimentos naturais, né? Então, um tutor fornecer um alimento natural, ele vai até um profissional qualificado e, eu quero que você formule uma dieta para mim. Aí o profissional vai lá e prescreve uma dieta para aquele tutor, né? E aí, o que nos surpreendeu nessa pesquisa é que o tutor, ele modifica aquela fórmula, né? Porque ele não tem a dimensão, né? Ele não tem o entendimento do que é aquela fórmula. Então, se na fórmula tem arroz, ele entende que arroz é carboidrato, e batata também é carboidrato. Então, se ele chegar em casa e não tiver arroz, vou botar batata porque é carboidrato também, então vai substituir. E ao fazer essa mudança, ele desbalanceou toda a fórmula, né? Então, eu insisto sempre, né, pessoal, que nós temos que trabalhar com informações. Então, essas redes sociais, por exemplo, que eu mostrei para vocês, ali prestam um serviço bem interessante para a população, porque ali, aquelas zootecnistas, elas tiram informação, elas promovem cursos, né? A Angélica, por exemplo, ela faz curso até para tutor, né, que quer aprender a cozinhar, fazer a dieta para o seu pet e tal, né?
Então, elas, de certa forma, atuam na informação dos tutores, né? E, lógico, tem a questão do preço, né, do alimento. Quando a gente fala lá para um tutor que é mais saudável consumir um alimento completo e balanceado, ele vai falar, mas é caro, né? E eu não tenho dinheiro, então eu dou o resto da mesa que sobra aqui em casa e ele come e nunca deu nada, né? Vou citar mais um ditado, né? Aquele, em casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Meu pai morava para fora e ele dava resto de comida, assim, para os cachorros, às vezes fazia uma polenta lá para eles, né? Com resto de carne, assim, dos animais, fornecia. E eu falava, pai, vamos comprar uma dieta balanceada e tal, né? E ele falava, não, os cachorros estão bem aí, ó, estão com pelo bonito, né? Lógico, então, e aí fica difícil de você justificar o seu trabalho, né? Mas, na realidade, o impacto que vai ter isso daí é na longevidade dos animais. Beleza, aquele cachorro ali, ele tá bonito, né? Mas será que ele vai passar de 10 anos, né? Será que ele vai passar de 15 anos? Então, quanto mais importante aquele animal for para o tutor, mais aberto à informação ele está também, né? Então, se eu tenho um cachorro lá como um membro da família, né? E você fala, olha, se você fornecer esse alimento aqui para ele, eu posso ampliar, né? Ou dou condições dele ampliar a expectativa de vida ali por mais 2, 3 anos, né? Quem que não vai querer isso daí, né? Então, mostrar, trabalhar com dados, e vão ter tutores abertos. Eu não posso entrar com esse argumento, por exemplo, no pessoal que trabalha com os cães para fora. Eles vão falar, não, isso aqui é um cusco, né? É só um cachorro, né? Mas para os tutores que estão abertos aí a informação bem, bem tranquilo, assim, de você apresentar os dados ali para eles. Bem relacionado com o que o Daniel falou ali na primeira palestra sobre a humanização, né? A gente vê Isso. Um membro da família. Exato, exatamente. Agora uma pergunta que fugiu um pouco dos pets, cães e gatos, Uhum. é da Stephanie. Ela disse que tu mostrou ali os dados da China e dos Estados Unidos, né, sobre o mercado bem desenvolvido do aquarismo, e se pergunta se tu acha que o Brasil tem um mercado de trabalho nessa área de produção de peixes ornamentais. Eu acho que tem bastante espaço, né, não só para peixes ornamentais, para todas as outras espécies, né, mas, por exemplo, aqui em Santa Maria, abriu uma loja de aquários aqui perto de casa, aqui na esquina, né, que eu fiquei surpreso com o tamanho da loja, né, ela é gigantesca, né, e quando eu estava na graduação ainda, eu tive uma professora, que ela era da área de piscicultura, e ela falou que se ela fosse fazer o curso novamente, ela iria ir ou para a área pet ou para a área de peixes ornamentais, né? Que era um mercado muito, assim, muito atraente, muito atrativo, né? E quando eu trabalhei lá na indústria, lá na fábrica, eu conversei com alguns vendedores lá, e tinha um vendedor especificamente, que ele trabalhava lá na empresa como vendedor, né? Mas ele tinha por fora uma empresa que vendia carpa, essas carpas ornamentais, que a gente vai nos restaurantes, e aí tem aquelas carpas ali, né? E ele mostrava lá que, de acordo com o desenho que tem naquela carpa ali, ela custa horrores, assim. Ele falou que, eu vendi uma carpa dessa aqui que custa R$4.000, né? Uma carpa, né? Aí você fica pensando assim, quantos zootecnistas vão para o mercado e talvez não comecem ganhando isso, né? E aí ele vendeu uma carpa, né? Então, assim, é um mercado super atraente, lógico, demanda uma especialização nessa área, porque a gente vê muito pouco ou quase nada na graduação sobre peixes ornamentais, né? Seria, assim, uma possibilidade até de incluir esse mercado e essa atividade ali em criações alternativas, né? Então, talvez dar um foco também nessa área, porque é um mercado extraordinário, né, que está crescendo. Eu nunca fui muito a fundo, assim, mas eu sempre tive isso daí em mente, assim, disso que a professora tinha me comentado,
E essa semana, quando eu vi ali que abriu uma loja muito grande, eu pensei que até aqui em Santa Maria, que é uma cidade relativamente pequena, né, você tem mercado para peixes ornamentais, né? Então, imagine nos grandes centros, como é que deve estar, né? Ali, pelo menos para os alunos da UFES, que esse acesso à informação não é tão difícil, porque o nosso centro é ligado com são outros cursos, tem a engenharia de aquicultura, que trabalha super bem com essa área, então acho que é super válido. Agora tem outras perguntas, aqui tem bastante pergunta. A professora Priscila te parabenizou pela palestra, e ela tem 2 perguntas. A primeira é a relação que tu tem com a pesquisa dentro de uma empresa, visto que geralmente a pesquisa a gente está acostumado dentro da universidade, né? Como quer fazer pesquisa na empresa? Então, na empresa, ela é um pouco diferente, né? A gente segue os protocolos também de número de animais mínimo, né? Quem for para a área pet aí vai ter que trabalhar com, no mínimo, 6 animais por tratamento, né? Então, quando você vai desenvolver um produto, aí você tem que fazer o delineamento, né, experimental ali. Mas alguns outros experimentos estão relacionados a tamanho de partícula, a matéria-prima propriamente dita, né? Eu quero saber se vai ter uma aceitação, eu posso fazer teste de coloração, tem teste de estabilidade. Então, por exemplo, eu estava desenvolvendo um produto junto com a equipe lá de pesquisa e desenvolvimento, era um produto com antioxidantes naturais e com ingredientes naturais, né? Então, que a carne, legumes, né? Beterraba, cenoura, maçã, banana, mamão, tá? E eu fazia testes para ver a estabilidade daquele alimento ao longo do tempo, né? Porque como eu não iria adicionar o antioxidante sintético, a gente trabalharia com extratos, né? Então, extrato de alecrim, chá verde, né? E com a atmosfera modificada, né? Então, a gente retirava o oxigênio dali de dentro para evitar o processo oxidativo e colocava nitrogênio. Eu fazia um teste para ver quanto tempo aquele alimento ele vai durar sem ser oxidado, né? Porque eu tenho que garantir que ele fique durante 1 ano, pelo menos, né? E de aberto, quanto tempo que ele começaria, em quanto tempo ele estaria totalmente oxidado, né? Então, as pesquisas, elas também acontecem, por exemplo, uma pesquisa que é feita com frequência, né? Você tem muita reclamação de campo, às vezes, porque o tutor não faz a troca gradativa. Então, eu estava dando um alimento econômico e agora passei para um super premium. Vai dar diarreia, isso daí, né? Por que vai dar diarreia? Porque a microbiota dos animais estão acostumados a uma dieta X. E quando você passa para uma dieta completamente diferente, né, você não tem micro-organismo suficiente para aquela nova composição de dieta, né? E aí você vai ter diarreia, né? Então, se você liga para uma empresa e fala, olha, meu cachorro teve diarreia quando consumiu esse alimento, a indústria ela tem que testar isso daí. Então, ela vai pegar, vai perguntar o lote do alimento que você deu, né? Vai fazer uma série de questionamentos lá para vocês e tal, e vai pegar a gente sempre mantém na empresa, né, amostras daquele alimento específico, né? A gente tem que manter ele durante 1 ano também, para esses casos. Então, se abria o produto e fazia o teste lá com os animais. Então, fazia o teste lá com os animais de companhia, daí eu poderia utilizar menos animais, né? E aí, se desse algum efeito neles, né? Aí eu faria aquele processo de rastreabilidade que eu tinha comentado. Então, eu vou lá ver, ó, essa formulação, esse lote foi produzido no dia tal, né? Nesse lote foi usada essa formulação aqui. E nessa formulação, a farinha de vísceras veio do fornecedor tal, o arroz veio do fornecedor tal, e aí você vai ponto por ponto, e aí você vai analisar todos esses ingredientes novamente para ver se não teve algum problema neles. E aí, se teve, né, aí a gente tem que entrar aí com um outro protocolo, né, para assegurar a saúde do animal, né, que consumiu o alimento, né, e também entrar em contato com o fornecedor da matéria-prima. Mas isso é muito difícil de ocorrer, assim. De modo geral, problemas de diarreia são por conta das trocas
na maioria, né? Por causa de trocas abruptas. Exato. Mas às vezes ela, né, você tem centros de pesquisa lá, fluxo, por exemplo, eu quero calcular, eu vou mudar esse ingrediente aqui da fórmula, vou colocar esse. Eu quero manter a produtividade do meu equipamento. Então, se eu produzo lá, se eu tenho condições de produzir 6 toneladas por hora, e se eu modificar uma matéria-prima e ela cair para 4 toneladas por hora, isso é prejuízo, né? Eu estou aumentando o meu custo de produção. Então, a gente faz testes para isso também. Uhum. Eu acho que nesse mesmo assunto, relacionado aí aos ingredientes, o Luiz também está perguntando aqui qual é o impacto da retirada de grãos, né, nas rações livres de grãos, sobre a extrusão, já que sem o amido não vai acontecer a expansão. Ou como, então, aconteceria essa expansão? Então, joia, obrigado, Luiz, aí pela pergunta, né? A gente pode utilizar outras fontes, né? Posso utilizar batata, geralmente é o que é utilizado, batata ou mandioca, né? Farinha de mandioca também é utilizado em substituição aos grãos, né? O impacto é que encarece um monte a dieta, né? Você retirar grãos e substituir por batata ou por farinha de mandioca, são ingredientes bem caros, né? Mas é aquele negócio, né? Se o tutor ele está disposto a pagar por esse produto, ele vai encontrar isso daí no mercado, né? Eu nunca acho que há necessidade, pelo entendimento, né, de que os animais eles precisam de nutrientes e não ingredientes. Lógico, em alguns casos em que eu quero reduzir índice glicêmico da dieta, aí eu vou utilizar outras fontes, né, fora arroz, milho, né, que tem índices glicêmicos elevados, né, para formular a dieta, claro, né. Mas eu vou ter que também ver e estudar o que vai acontecer com a minha produtividade, né. Porque tudo isso aí vai entrar no custo, né? Então, além do custo da matéria-prima, que é mais cara, né, ali a farinha de mandioca, batata doce, batata inglesa, né, que você queira utilizar, eu tenho um custo maior também no processamento. E aí, tudo isso aí, ela vai compor o preço final lá do produto. Mas tem outras fontes, né, de carboidratos que podem ser utilizadas. Assim como não usar os transgênicos é um nicho de mercado, assim, né? Isso, bem exato. focado. O que eu acho só com relação aos transgênicos é que nós, como profissionais, não devemos estimular esse argumento, né? Eu brigava bastante, assim, para não usar esse argumento, porque a gente tinha produtos que tinham transgênico, tinha produtos que não tinham transgênico. Então, se você vai lá argumentar que o transgênico faz mal, você também tem produtos que têm transgênico, né? Então, é bem complicado. E hoje, quase que não dá para garantir, assim, que aquele produto ali não é transgênico. Como eu tinha comentado, tem outros ingredientes, além do milho e da soja, que são transgênicos também, né? Então, você teria que fazer, na realidade, uma análise de PCR para verificar. E isso é muito caro. Lá a gente tinha... eu fiz uma cotação, né? Era R$1.000 por amostra, né? Para você, lá na fábrica. E aí, imagine, ó, pra você ter uma ideia, de farinha de vísceras, chegava a 4 lotes por dia, né? De milho chegava muitos lotes, de farelo de trigo também. Imagine se para cada um desses eu tivesse que fazer uma análise de PCR, sabe? Então, era muito caro. Tudo é custo, né? Exato. Teve 2 perguntas aqui relacionadas ao uso da proteína de insetos. A Miriam está perguntando se tu acredita que futuramente nós teremos uma maior aceitação, né, sobre o uso dessa proteína. E a Camila perguntou se ela pode ser utilizada na nutrição de animais de companhia. Joia, 2 perguntas bem interessantes. Vou começar pela mais fácil, sim, ela pode ser utilizada, né? Eu comentei que lá na Holanda tem um produto, depois eu posso passar para vocês até esse produto holandês, em que é utilizado como fonte exclusiva de proteína, a proteína de inseto. É uma dieta até hipoalergênica, porque o peso molecular dessa proteína é muito baixo, né? E quanto aqui no Brasil, eu acho que vai levar um tempo ainda, né? Porque nós temos muita matéria-prima, né, para utilizar. E nós temos soja também, né, que pode ser utilizado como fonte proteica.
embora tenha esse embate com os transgênicos e tal, mas a proteína de inseto, ela já é utilizada na Europa, né, como uma fonte proteica, porque eles não produzem tanto quanto nós, né? Então, nós temos abundância aí de coprodutos, né, de fontes proteicas que podem ser utilizadas, tá? A gente recém está entrando no mercado de alimentação natural, que já tem alguns países que já estão saindo, né, da alimentação natural, né? Então, a gente ainda está, assim, ó, uns 15 anos atrasado em relação à Europa em termos de produto. Então, por exemplo, o que eu sugiro? Tem uma revista, que é a Pet Food Industry, né, em que ela mostra o mercado mundial, como é que está, de alimentos pets. Né? Então, eu sempre digo, se você quer ser inovador aqui no Brasil, basta você seguir alguma dessas revistas, dar uma lida em como que está o mercado europeu e americano, né, e traçar uma linha de lançamentos naquela linha ali que você vai ser inovador aqui, né, porque tem, se a gente for pensar assim, ó, produtos com ingredientes naturais, não se tinha até 2013. Em 2013, foi feito um lançamento lá pela empresa, e logo em seguida, várias outras empresas também lançaram produtos com ingredientes de consumo humano, né? Então, hoje você já encontra um leque de opções aí que usam ingredientes de origem próprias para consumo humano, né? Uhum. Mais uma área aí para o zootecnista. Isso, assim, a parte de insetos, ela é bem interessante, até para você produzir essa matéria-prima, né, como eu tinha mostrado lá no Nutrinsecta, né, de um zootecnista, mas é uma área que você pode desenvolver para outros pets, né, pets não convencionais, né. A Leandra pergunta aqui também a respeito das rações específicas para a raça, né? Ela diz que não existe uma exigência nutricional para as raças, e mesmo assim tem essas rações específicas. O que tu acha sobre isso? Então, assim, ó, não tem exigências específicas, na realidade não tem estudos, né? Tem alguns poucos estudos mostrando algumas pequenas diferenças, né? Mas como são poucos estudos, fica difícil de você produzir um alimento baseado naquele estudo. Mas, por exemplo, Dachshund é uma raça que tem bastante problema com ali com articulações, né? Então, se eu quero formular uma dieta específica para Dachshund, obrigatoriamente eu vou colocar ali glicosamina e condroitina, né? Posso trabalhar com pastor alemão lá que tem displasia coxofemoral, né? Então, posso trabalhar nesse sentido também. Eu acho que, assim, atualmente é muito mais mercadológico, muito mais marketing, né? Porque o tutor, ele vê a imagem do seu pet ali na embalagem, né? E identifica ele, né? Do que qualquer outra coisa. Mas, conforme a gente vai progredindo em estudos, né? Como eu comentei, são poucos os estudos que mostram essas diferenças, né? Entre raças, né, estão muito mais atreladas ao porte em si, né? Então, animais de raças pequenas e mini, animais de raças médias, grandes e gigantes, né, tem uma diferença maior do que entre raças em si. Aí, conforme forem progredindo os estudos, a gente vai conseguindo melhorar e alinhar mais as nossas dietas para isso, né? Por exemplo, eu quero fazer uma dieta para cães que têm uma predisposição a desenvolver obesidade, né? Vou pegar lá o Pug, né? Eu vou pegar e vou colocar, então, um chá verde, porque o chá verde, ele tem um componente lá que inativa o gene responsável pela obesidade, né? Então, eu posso trabalhar dessa forma, com ingredientes ali, mas, atualmente, eu acho que é muito mais marketing hoje do que... Aí você vai ter também a questão do tamanho de partícula, né? Para gatos é muito importante isso, para cães nem tanto, né? Mas alguns pesquisadores colocam lá animais braquicefálicos, né? Tem preferência por partículas de tal tamanho e tal, né? Mas hoje eu ainda acho que é um pouco de marketing, né? Se você pegar a composição do alimento, de uma alimentação
pegar do mesmo nível, pegar uma super premium, que é para todo mundo, né? Da mesma empresa, pegar essa super premium e comparar com a de raça específica, os ingredientes vão ser praticamente os mesmos, e os valores também, proteína, gordura, energia metabolizável também, bem parecido. Certo. Também ainda nessa parte do marketing, teve uma pergunta relacionada às embalagens. Em como tu vê o mercado de embalagens para rações, né, especificamente? Eu acho fantástico, na verdade. Eu trabalhei junto com um colega lá que era engenheiro químico, que é o Fernando Dili, né? Ele entende um monte de embalagem, né? E eu não conhecia muito. As embalagens, elas têm várias camadas, né? Então, você, como zootecnista, entender aquelas camadas ali, como que elas funcionam, como que elas protegem o alimento, é interessante. Então, você vai pegar embalagens lá que tem produtos que são metalizados, né? Quando você abre, ela tem um metal por dentro. Aquilo ali é uma proteção extrema, assim, pro alimento, né? Só que é uma embalagem bem cara, né? E alguns tutores, por exemplo, eles querem alça na embalagem, eles querem que essa embalagem ela seja mais sustentável, biodegradável, né? Então tem várias características. E aí a gente precisa estudar um pouco mais sobre isso em processamento, de repente. Lá na disciplina, aqui no IFE, pelo menos, eu ministro a disciplina de nutrição de cães e gatos e formulação e processamento, né? E aí a gente trabalha um pouco essa parte de embalagens. E na disciplina de marketing e empreendedorismo também eu tenho trabalhado um pouco sobre as camadas e tal, e as pesquisas que são feitas. Quanto às informações também, então, você vai ter mercados ali que vão demandar um pouco mais de embalagens mais neutras, né, embalagens menos poluídas, com menos informações, então são as embalagens destinadas a produtos super premium, por exemplo, que é uma outra categoria, uma outra visão de consumidor, né, mas quando você vai para embalagens mais, ou quando você vai para mercados mais básicos e standard, eles querem embalagens mais divertidas, que tragam uma comunicação um pouco mais alegre, né? Então, não tão séria, né? Então, se vocês for olhar as embalagens, analisar as embalagens do mercado, vocês vão perceber isso. Mas é um mercado fantástico, assim, você trabalhar, de repente você faz zootecnia, faz uma especialização em marketing, né? E vai trabalhar com isso daí, é muito legal, né? Eu tento estimular meus alunos para irem para a área de marketing, eu sou apaixonado pelo marketing, né? É bem importante, né? Em qualquer área. Então, acho que para finalizar, vou fazer mais uma pergunta, que a gente já está meio estouradinho no tempo, que eu achei bem interessante essa pergunta, que foi feita pela Camila, ela te parabenizou pela palestra, e pergunta se você acredita qual é o futuro da nutrigenômica no Brasil? Então, joia, Camila, muito boa pergunta, né? Camila, eu acho que ainda leva um tempo para chegar aqui, né? Lá na Alemanha, por exemplo, tinha não sei se é um consultório, né? Ou um pet shop, porque o pet shop lá é diferente do nosso, né? Mas, por exemplo, tinha um consultório lá, né? Em que ela coletava, por exemplo, o sangue do animal, né? Colocava lá no equipamento, aquele equipamento sequenciava o genoma do animal, né? E ela conseguia mostrar ali quais doenças aquele animal tinha a predisposição de desenvolver, né? Não é que ele fosse desenvolver, mas ele tinha a predisposição de desenvolver. E aí, com base nesse relatório, né, o zootecnista ele tinha a capacidade, por exemplo, de elaborar uma dieta individual para aquele pet. Esse animal ele tem uma predisposição a desenvolver uma cardiopatia. Então, vou elaborar uma dieta para evitar que ele desenvolva essa cardiopatia, né? E aí você vai estudar os ingredientes que fazem isso daí, né? É lógico que os estudos, eles ainda são muito recentes. Se você pegar a nutrigenômica, ela é generalista, né? Ela é traduzida ali como o efeito que um nutriente tem sobre a expressão de uma característica genética,
Mas quando você adentra ali a nutrigenômica e vai para níveis de transcriptômica, proteômica, lipidômica, né, e metabolômica, aí você vai aprofundando mais esse conhecimento e talvez seja mais assertivo. Porque a transcriptômica, o dado de transcriptômica, por exemplo, ele não é muito consistente, no meu ver, no sentido de que ali eu estou apenas dizendo que uma proteína foi transcrita, né? Mas eu posso ter um outro gene, né, uma outra proteína que inative aquela proteína, né? Então, assim, quando você estuda metabolômica, que são os metabólitos que foram formados a partir daquele processo ali, aí você pode ser mais assertivo, só que são estudos mais caros ainda, e aí você teria que ter isso para cada ingrediente, né, que você vai utilizar, né? Por quê? Porque cada formulação é uma, e a gente tem efeito de complementariedade. Então, se eu tenho uma dieta lá, X, e eu substituo um ingrediente dela por outro, né, eu posso modificar totalmente o efeito de expressão gênica que aquela dieta vai ter, né? Mas eu espero que eu vejo com bons olhos, espero que a gente aprofunde mais isso aqui no Brasil. Nós, como zootecnistas, temos que ler bastante coisa, tem bastante coisa fora, né? Meu orientador lá da Alemanha, que é o professor Jürgen Zintek, ele trabalha com isso. Ele é veterinário, mas um dos principais pesquisadores na área de nutrigenômica, que é o professor Kelly Swanson, lá da Universidade de Illinois, ele é zootecnista, Animal Science, e é um dos professores mais conceituados, um dos pesquisadores mais conceituados nessa área de nutrigenômica, né? Então, eu acho que demora um pouco ainda, né? Aqui, até porque não só porque os estudos são caros, né? Mas também porque o tutor, ele vai ter que entender isso, né? Olha, essa dieta aqui, ela é mais cara, mas é porque ela vai evitar que seu cachorro não tenha tal problema, né? Então, por que eu acho que vai demorar? Porque a gente ainda tem uma parcela grande, né? Em torno de 60% aí, que dá resto de mesa. Então, o tutor ele não está entendendo nem a necessidade de fornecer uma dieta completa e balanceada, né? Quem dirá nutrigenômica, né? Então, mas eu acho que parte de nós zootecnistas, depois, quando irmos para essas fábricas, tentar ir passando essa comunicação para os tutores, né? Trabalhando sempre de forma educativa, né? Passando informações, conhecimento ali para os tutores. Tá indo aos poucos, né? Isso. Esclareceu aí bastante para Camila essa parte. A gente teve outras perguntas, mas em função do tempo não foi possível, então eu vou, não sei se tu pode disponibilizar, na verdade já colocou aí teus contatos, né, e-mail. Uhum. Então, para o pessoal que ficou em dúvida ainda, que a gente não conseguiu esclarecer, tá entrando em contato contigo para resolver aí essas questões. Te agradeço mais uma vez pela tua participação, tua palestra agregou demais, muito conhecimento aí para quem assistiu, e eu te passo a palavra para te concluir. Joia, pessoal, eu agradeço, eu estou vendo aqui, aparecendo aqui na tela, né? Agradeço as parabenizações, fico muito feliz que vocês gostaram. Desculpa, porque foi muito corrido, né? A gente poderia aprofundar mais aqueles temas todos, né? A gente pode falar, tem uma palestra só sobre matéria-prima, só sobre processamento, ali, extrusão, né? Tem bastante coisa legal, assim, que a gente pode discutir. Eu gostaria de agradecer toda a comissão organizadora, né? Parabenizá-los também pelo excelente evento de vocês. Possibilitou que várias pessoas do Brasil inteiro assistissem, né? Eu passei a informação para meus alunos também, espero que eles estejam aí, depois eu vou pedir a lista de presença, né? Gostaria de agradecer a professora Priscila também pela parceria, né, enorme que a gente tem, desde lá da nossa época de doutorado, né? Agradecer o convite, a lembrança, e estou sempre à disposição, pessoal. Tem ali meus contatos, e-mail, WhatsApp, tem as redes sociais ali também. Eu não tenho Facebook, mas tem o Instagram, tem esse Instagram do Zootecnista Fora da Caixa, que eu trabalho com o intuito justamente de passar informações, né, sobre o mercado pet, sobre alguns estudos, às vezes eu coloco alguns artigos ali, então quem tiver interesse,
tiver alguma dúvida, se quiserem passar essas perguntas também que foram feitas, eu respondo elas sempre que possível ali também. Obrigada, então. Aí o pessoal fica ligado nas redes sociais. Eu acho que é um trabalho bem legal que tu faz lá. E agora eu vou passar a palavra para a Jennifer para encerrar esse nosso bloco aí. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado, Júlia, pela atenção. Bom, encerraremos nosso terceiro bloco de palestras da primeira semana acadêmica online do curso de Zootecnia. À tarde retornaremos às 3h55 com o nosso quarto bloco. Agora eu convido vocês a ficarem de olho no nosso Instagram, porque teremos um super sorteio de uma consultoria com o Daniel Moreira, que foi o nosso palestrante da Filiocamp. Obrigada a todos, bom almoço!